Bom, a gente está vendo agora o conceito de subprogramação, mas a gente já viu até agora a ideia de vetores, matrizes e strings. É isso? Eu recomendaria, assim como eu recomendo para as outras turmas, que a melhor forma de estudar para as provas de programação é refazer os programas no papel, à mão, certo? Um a um, porque realmente é a forma que fixa melhor o conteúdo e que vai dar um melhor aproveitamento para vocês, certo? Não é uma questão de dar trabalho, vai ter que cortar árvore, beleza, corta as árvores, é o preço que se paga para aprender, certo? Depois vocês vão lá e plantam de novo, tá bom? Então, o que acontece? Bom, a gente viu a ideia de agregados homogêneos, onde a gente viu vetores, matrizes e strings, né? De certa forma vai cair na prova, porque a prova é acumulativa, certo? Assim como a estrutura de seleção que vocês viram no primeiro período, a estrutura de repetição que foi vista no primeiro também cai aqui. Então, todo o conteúdo é acumulativo, então não temos muito o que escapar, certo? Bom, a ideia de subprogramação, a gente viu que nós temos o subprograma dividido em duas formas, né? No Pascal, em particular, ele tem a procedure e tem a function, né? Qual que é a diferença? A gente viu que a procedure, eu chamo ela através do nome, mas ela não necessariamente retorna valores através do nome do subprograma. Já a function sempre vai retornar pelo menos um valor que é através do nome do subprograma. A procedure, a gente viu que em subprogramação a gente tem a questão de passagem de parâmetro. A gente pode passar parâmetros de duas formas diferentes. A primeira é por cópia ou por valor, né? Onde eu passo o parâmetro, ele vai repassar para o subprograma e ele vai ser utilizado dentro do subprograma, mas ele não retorna nenhum valor alterado, né? É chamado passagem de parâmetro por cópia ou por valor, né? A outra forma de passagem de parâmetro que a gente viu é por referência. Por referência, a gente vê o quê? Que eu vou ter o valor alterado, né, no subprograma. Aquele valor que eu colocar lá, se ele for alterado dentro do subprograma, ele vai retornar com esse valor alterado. Não é isso? Os parâmetros, eles são utilizados na sequência que são declarados, né? Então, a sequência que eu declarar é a sequência que eu vou ter que chamar no programa principal ou um outro subprograma que vai chamar esse subprograma, certo? A gente viu que a regra do subprograma, ela leva em consideração que dentro do corpo do programa, um subprograma para ser utilizado, ela tem que estar declarado antes do programa principal. E se eu for utilizar um subprograma dentro de outro subprograma, que é possível, esse subprograma tem que estar declarado antes desse subprograma que eu estou utilizando. Caso contrário, ele não vai conseguir chamar o subprograma, certo? Ele tem uma certa regra para poder ser utilizado, né? A gente teve essa questão que foi utilizada para a gente entender a subprogramação. Diego. Queria saber como eu usaria a parâmetro de referência e qual usaria qual que é a diferença de um e de outro? Um exemplo. Sim, tá, mas qual que é a diferença de um e de outro? A diferença é que um não vai mudar o parâmetro do cópia e não vai mudar o valor inserido. Certo. E por referência? Referência com o valor inserido e vai voltar alterado. Voltar alterado. Então, se eu for fazer um subprograma que vai ler dados, eu vou usar de que forma? Ler dados? Cópia. Por cópia, se eu li o dado dentro do subprograma, ele vai trazer alterado. E é isso que interessa para a gente? Quando eu vou ler dados, o parâmetro que eu vou ler não me interessa trazer o valor alterado, o valor que foi lido. É isso? Então, quando eu vou ler dados, eu tenho que passar por parâmetro por referência, certo? E quando eu for escrever, mostrar o resultado, me interessa trazer alterado? Daí eu vou passar por cópia, certo? Como é que em Pascal a gente vê a passagem de parâmetro por cópia e por referência? Eu tenho a precedência da palavra var antes do parâmetro, certo? Eu posso declarar
por exemplo, var x,y? Pode. E as duas variáveis por referência com o mesmo var. Na verdade, esse é o tipo de coisa que eu gostaria que vocês mesmos testassem, certo? Façam o teste, porque a prova é tua. Eu tenho uma borracha aqui, mas o risco é seu. Então, vamos dizer assim, tem certas questões, vamos dizer assim, vamos deixar claro, né? Não é só nas disciplinas de programação que a gente usa programação, certo? Então, tem certas dúvidas que eu gostaria que, por exemplo, esse tipo de situação, seria interessante você pegar um momento para verificar como é que funciona o seu programa, certo? Você pode chegar em casa, pode fazer uma série de testes, certo? E tem certas coisas que é bastante interessante que vocês cheguem à conclusão fazendo o próprio teste, certo? São testes simples, mas para verificar se o resultado que vai acontecer é interessante ou não, certo? Por que disso? Porque tem certas, vamos dizer assim, nós estamos vendo Pascal. Pascal a gente vai migrar para o Delphi, que seria Pascal orientado a objeto, terceiro período, certo? Mas independente de ser Pascal orientado a objeto, o que nos interessa é que vai ter uma série de linguagens que vocês não vão ver aqui dentro da faculdade, que porventura amanhã vocês podem estar tendo que trabalhar com essa linguagem, certo? E daí nessa outra linguagem, mas como é que funciona esse comando? Como é que eu faço tal coisa? Esse é o tipo de coisa, é aquela coisa lá bacana de você, sem compromisso, sem estar, não é prova, não é questão de prova, não é questão de nada, é questão de você saber e você testar, certo? Então, vamos dizer, se tem C, tem Pascal, tem Java, nós temos uma quantidade de linguagens diferentes para ser trabalhado, bastante boa, certo? E as linguagens aqui que a gente trabalha não faz muito como na computação. Na computação, geralmente, você faz um hello world. Eu sei, consegui escrever alguma coisa, tá, já aprendi a linguagem. Não é bem isso, certo? A gente procura fazer algo um pouco mais profundo para visualizar realmente o comportamento da linguagem, certo? Então, eu gostaria que pegue um momento lá para dar uma brincada com a linguagem, para testar certas coisas que você... brincar, realmente, literalmente brincar, certo? Para ver como é que a coisa funciona, certo? Não dá para a gente ver todos os recursos que tem no Pascal, nem... não é limitado ao que nós estamos trabalhando no escopo daquilo que é necessário para o aprendizado básico, certo? Mesmo o Lazarus aqui, ele faz aplicações gráficas, certo? Mas tem um monte de coisa que dá para fazer, certo? Então seria muito bacana se vocês pegassem, todo mundo tem computador em casa, tem o Lazarus instalado, e começar a brincar com ele para ver o que é que consegue fazer, né? Na internet tem, por exemplo, mexer com cores. Dá para mexer com cores no desenvolvimento. Bacana. Vai lá e testa o que você consegue fazer. Dá para desenhar. Tem bibliotecas gráficas, certo? Dá para desenhar com ele. Vai lá e desenha com ele, certo? Mas a ideia de realmente sair da casinha, certo? Né? Ela pode variar. A hora que você vê que extrapolou demais, beleza, volta, pisa o pé no chão, voltamos a tocar o que tem para ser feito. Entenderam? Tá? Por que disso? Porque a gente não está limitado, não pode estar limitado a trabalhar só com aquele recurso que é passado. Tem uma série de outras coisas que pode ser feito e que vocês têm condições de testar. Então, coisinhas básicas, dá para mexer? Mexer. Dá para montar a tela gráfica usando o Pascal? Dá para montar a tela gráfica. Fazer a tela bonitinha, desenhado. Nós vimos aquele GoToXY, não foi? Com o GoToXY dá para fazer uma série de coisas nesse sentido. Não só com ele, com outras ferramentas, certo? Então, a ideia é extrapolar, beleza? Bom, voltando aqui. Então, a gente fez aqui, Procedure. Aqui está faltando no Pascal, aqui está faltando o var aqui, né? O resultado aqui, se eu não colocar o var aqui, ele não vai alterar, certo? A gente viu o seu programa, ele calcula, ele faz, aqui o programa principal, né? E a gente chamado
do subprograma. A gente viu logo no começo, lá, só para relembrar, que o subprograma tem alguns papéis, né? A gente usa o subprograma para quê? Quando eu tenho complexidade de algoritmo, tem um algoritmo complexo, né? Eu coloco ele no subprograma, certo? Eu tenho um trecho de código que é repetido, repete-se muitas vezes. Também vou colocar ele dentro do subprograma, que é um trecho que eu posso reaproveitar. Em vez de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V que vocês estão acostumados a fazer, esquece o Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá e cria um subprograma. Aquele subprograma, ele pode ser parametrizado, eu posso criar os parâmetros que eu quero colocar, e de acordo com os parâmetros que eu colocar, ele vai me dar determinados resultados, certo? Aproveitar melhor o código. A gente não cria subprograma para fazer, para aquele caso em particular. A gente nunca cria um subprograma para fazer um caso particular, e a gente não usa subprograma com variáveis globais, certo? Nunca usa subprograma com variáveis globais. A ideia do subprograma, quando você coloca variáveis globais para o subprograma fazer o cálculo de uma variável global, é como se eu estivesse tirando um trecho do programa principal e só redesenhando ele em outro lugar, e eu vou ter que ter esse trecho repetido. Então, a gente não faz subprograma para um caso em particular. Tá? Então, aqui tem variáveis globais, variáveis locais, certo? Aqui a ideia de subprograma, como é que eu tenho os níveis que eu posso ter. Está esfriando a cabeça, né? E aqui o caso, a gente viu, eu posso ter uma procedure sem parâmetros. Eu não necessariamente preciso ter parâmetros em procedure, certo? Ele pode ser um trecho de código só para executar alguma coisa, tá? Bom, beleza. Passagem de parâmetro por referência, passagem de parâmetro por valor. Vocês leram, né, o material, né? Claro. Eu estou perguntando só para dizer, né? Eu tenho certeza que todo mundo já leu o material todo aqui, claro. Está bem tranquilo para chegar para a prova, né? Não teria problema nenhum, certo? Beleza. Aqui é o formato da função, que foi feito aqui também, né? Onde eu tenho o cálculo todo realizado, certo? E depois disso a gente viu uma outra forma de programação, de subprograma, que é subprograma que é recursivo, né? A gente viu o subprograma do tipo recursivo, onde o próprio programa chama ele mesmo, né? Certo? O que era recursividade mesmo? Como é que funciona? Subprograma que chama ele mesmo e gera um determinado resultado sem ter estrutura de repetição. Tá claro? Estão lembrados disso? Colocar ele para funcionar? Verificar se ele funciona mesmo? Quem digitou e colocou ele para funcionar o recursivo? A gente fez um quadro, isso aqui, não foi? Ninguém pôs ele para funcionar? Poxa vida. Não vou pôr mais essas coisas no quadro. Vocês não usam? Vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Faça uma função que ao serem passados como parâmetro um ano em um mês, seja retornado quantos dias existe naquele... Tem certeza? Tem tempo ainda, hein? A caneta lá, Matheus. Cuidado com o ano bissexto, né? B. Faça uma função que ao serem passados como parâmetro um ano, seja retornado quantos dias existe naquele ano. Letra C. Faça uma função que calcule quantos dias já se passaram desde 1º de janeiro de 1901 até uma data qualquer, maior que a data base passado como parâmetro. Este é um problema de compactação de data. O resultado é uma data compacta em relação a uma data base. Certo? A data base é 1º de janeiro de 1901. Certo? D. Faça uma função que a serem passadas como parâmetro duas datas quaisquer, seja retornada a diferença em dias entre as duas datas. E E. Faça um procedimento que ao serem passados como parâmetro uma data compactada em dias,
a partir de 1º de janeiro de 1901, seja retornado via parâmetro a data correspondente no formato dia, mês, ano. Tranquilo? Todo mundo fez esse trabalho? Quem copiou esse trabalho? Ninguém copiou esse trabalho. Tá bom. Vamos lá, então. Tudo bem entendido aqui, então? Podemos dar sequência? Agora tá certo. Agora sim. Quer aproveitar a aula aí? Tá, beleza. Tá, vamos lá então. Como é que a gente começa fazendo esse programa, né? Então vem aqui, ó, arquivo, novo, programa simples, né? Salvar não, ó, vamos colocar lá, programa datas, ok? Então eu vou ter lá, primeiro, vamos colocar lá, vou ter usos, CRT, aqui embaixo, antes que eu esqueça, e passe lá o read aqui. E aqui, vamos dar um type é tipo, né? Eu vou dizer que é um tipo TP data, é um record, onde eu vou ter o que? Dia, do tipo integer, mês, do tipo integer, e ano, do tipo integer. Esse é o record, que é um registro, certo? O que nós vamos ter? Eu vou ter que trabalhar com vários campos data aqui, o que a gente está visto, certo? Então vamos primeiro dar nome aos subprogramas que a gente vai trabalhar, né? Então, primeiro ele pede uma função que ao serem passados o ano e o mês, seja retornado quantos dias existe naquele mês, certo? Então, eu vou criar uma function, melhor function procedure, function, que ele vai ter que retornar o número de dias, é isso? Functions, eu vou dizer o que? Dias do mês. Tudo bem? Ele vai receber como um parâmetro. Então, eu vou colocar lá. Tudo que é parâmetro, eu vou iniciar com P. P ano, P mês. Que tipo? Integer. E ele vai me retornar o quê? Integer. Beleza. Então, a primeira rotina que eu tenho é essa. A outra rotina que ele me pede é, faça uma função que ao serem passados como parâmetro um ano, seja retornado quantos dias existe naquele ano. Por que eu preciso ter uma função para determinar o ano? Jay. Se eu possível colocar assim uma vez, montando tipo mês, assim, do X, você pode colocar uma outra variável. Pode, mas aqui nós estamos passando passagem de parâmetro por... De qual que nós estamos falando? Da A ou da B? Da A. Poderia fazer usando procedure, né? Mas a gente viu outro dia, na aula que a gente passou com o fatorial, que em algumas situações, quando ele me retorna na função o valor, fica mais fácil para a gente poder trabalhar, certo? Neste caso em particular, nós vamos... A questão primeiro pede para fazer uma função, né? Faça uma função que ao serem passados como parâmetro, certo? Mas você usar o ano mês, eu queria saber se ele tem uma outra variável ou ele mudar o ano mês. Não, eu posso retornar de várias formas diferentes, certo? Mas cada caso, o parâmetro que eu colocar é para ser genérico. A gente não faz o parâmetro lá para ser a variável que eu quero passar. A gente usa ela para ser genérica, né? Tanto é que eu estou colocando, só coloquei a letra P para indicar que é parâmetro, certo? Se tem dois parâmetros, eu tenho que digitar dois parâmetros. Tem que digitar dois parâmetros, certo? Ele vai devolver dois? Não. No caso da função, ele devolve 1. No caso da função, sim. Então, beleza?
Então, aí eu tenho outra função. Faça uma função que, ao serem passados como parâmetro um ano, seja retornado quantos dias existe naquele ano. Certo? Então, como que eu diria lá? Function dias ano. Certo? Número de dias. Aí ele passa como parâmetro o quê? Um ano. Então, P, ano. De que tipo? Integer. Ele vai me retornar o quê? Um integer. Certo? Então, eu tenho lá uma situação para poder calcular. Eu preciso saber o número de dias. Aí vem a seguinte situação. Veja bem. Para mim calcular o número de dias do mês, eu preciso saber se aquele ano é bissexto ou não é? Se o mês for fevereiro, eu preciso saber se ele vai ser 28, 29. Não é isso? Tá? Então, este é um caso onde o correto, neste caso em particular, é eu pegar esse subprograma e escrever ele antes desse outro. Por quê? Porque como eu posso utilizar esse recurso para saber o número de dias do mês. É coerente? Certo? Então, eu posso usar ele aqui. Aí eu tenho o que mais? Eu tenho a outra função. Faça uma função que calcule quantos dias irá se passar desde 1º de janeiro de 1901 até uma data qualquer, maior que a data base, passados como parâmetro. Bom, o que ocorre nessa questão? Vamos supor que fosse, se eu colocasse 31 de janeiro de 1901, a data. Ele vai ter que me dizer que vai pegar quantos anos? Nenhum, porque não somou nenhum ano, certo? Ele vai dizer que tem que somar 31 dias, não é isso? Né? Na verdade 30, né? Porque ele já começa com o dia 1º, então seria que ser 30 dias, não é isso? Então, o que ocorre? Eu tenho que fazer algo dessa maneira. Mas se ele colocar 1º de janeiro de 1902, eu tenho que somar quanto? Eu tenho que saber quantos anos vai ter. Ele vai dar, para mim calcular. Ó, faça uma função, calcule quantos dias já se passaram desde 1º de janeiro de 1901 até uma data qualquer. Então, eu vou ter que ler essa data nova, que vai ter dia, mês e ano, certo? E eu vou ter que pegar e começar pelo ano. Se for mais do que 1901, eu tenho que somar quantos anos foi, certo? Contar. Depois eu tenho que pegar os meses, mas aí pode ser qualquer mês. Então eu tenho que saber quantos dias tem no mês de janeiro. 31. Quantos dias tem no mês de fevereiro? Depende se é bissexto ou não é. Não é isso? Se não for bissexto, vai ser 28. Se for bissexto, vai ser 29. Aí eu vou ter que somar, vamos supor lá que o mês seja agosto. Então eu tenho que somar quantos dias tem de janeiro, quantos dias tem de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto não. Aí eu tenho que somar o número de dias que tem ali. Certo? Que é o que ele quer saber. Quantos dias se passou desde 1º de janeiro até essa data. Tá certo? Então, essa é a ideia. A D. Faça uma função que, ao serem passados como parâmetro duas datas quaisquer, seja retornado a diferença em dias entre as duas datas. Bom, o anterior, ele vai me dar quantos dias se passaram de uma certa data até outra, certo? O que se faz nessa diferença? Você lê a primeira data, lê a segunda data, faz o número de dias da primeira, calcula usando a função anterior para dizer quantos dias se passaram de 1º de janeiro até a primeira data. Faz a mesma coisa com a segunda data, certo? E diminui da segunda pela primeira. E você vai ter o número de dias que ele que aconteceu, que é o que ele está pedindo, certo? E letra E, faça um procedimento que, ao serem passados como parâmetro uma data compactada, ou seja, vai ser um número inteiro lá, né? Em dias, a partir de 1º de janeiro de 1901, seja retornado via parâmetro a data correspondente no formato dia, mês, ano. Ou seja, aqui em cima, na C,
pede para compactar. A E pede para descompactar. Certo? Então, uma compacta vai pegar e vai fazer a data virar número. E o outro ele vai te dar um número e quer que ele gere a data de volta. Estamos entendendo? Então, o que ocorre? Na prática, o que a gente viu é que a subprogramação ela é feita para a gente reaproveitar código. Certo? Esse é um exercício que a gente vai reaproveitar muito código. Claro? A gente vai reutilizar os subprogramas várias vezes. Certo? Vamos... Todo mundo entendeu todas as questões? Tem a F aqui ainda, né? Faça um procedimento, agora não é mais uma função, que ao serem passados como parâmetros uma data e uma quantidade de dias, seja retornado via parâmetro qual a data correspondente quando se efetuar a soma da data passada com o parâmetro e a quantidade de dias. Certo? Então, é algo assim. Eu tenho lá, vai me dar 1º de janeiro de 1902. Certo? Aí ele quer que some 30 dias. Certo? Então, vai dar 31 de janeiro de 1902. É isso aí que ele pede na questão. Certo? Só que ao invés de ser uma função, como era as anteriores, a anterior aqui também já era procedimento. Certo? Aí também já é procedimento. Né? Então, a E e a F é para se calcular usando procedimentos e não função. Tranquilo? Bacana? Alguma dúvida? Tá de boa? Então vamos lá. Bom, então vamos começar com a B. Né? Como é que eu descubro quantos dias tem, se o ano é bissexto ou não? Eu vou pegar o quê? Eu vou ler, aqui no subprograma eu vou fazer leitura, read? Não. Então eu vou fazer o quê? If piano mod 4 for igual a 0 end end mod 100 igual a 0. Hã? Ah, é diferente? Então, end 400 igual a 0. End or. Onde fica o or aqui? Dentro do segundo país. Depois do piano mais 400. Aqui. Aqui? Aqui, or? E eu posso fazer isso? Or? Assim? Seria um bom parênteses. Que parênteses? Fechar os dois do lado e colocar eles dentro do seu. Fechar onde? Depois do zero. Depois do zero e antes do zero. Colocar eles dentro do parênteses. Colocar um nível de parênteses maior, que é o que eu estava colocando aquela hora. Certo? É isso? Tá, e daí? Se isso aqui for verdadeiro, então o que acontece?
dias ano recebe 366. Se não, R$365. Tudo bem? Tá. E daí? E agora? Professor, daí também para declarar de ano antes de ano igual. Também dá. Professor, Eu posso, como eu só tenho duas possibilidades aqui, né, que seria essas aqui, eu digo de antemão que o dias ano é 365. Se, porventura, ele entrar nessa regra, eu digo que... Oi? É isso? Eu tenho lá dias mês. Como é que a gente calcula dias mês? A gente viu outro dia que eu coloquei no quadro que a gente tem uma série de regras. Eu tenho a questão de que se o mês for igual a fevereiro, eu tenho a condição de se ele é bissexto ou não. Não é isso? A gente viu que, além disso, eu tenho lá janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. São 7 meses, que é 31. E eu tenho o que mais? Fevereiro já foi o primeiro que a gente falou, né? Eu tenho abril, junho, setembro e novembro. São 4 meses que são 30. É isso? Tá claro? Então, como é que a gente faz aqui? A gente faz se P mês for igual a 2 de ano. Vou colocar um begin e vou verificar. Se if dias ano de P ano, tudo bem? For igual a 365, então dias mês recebe 28. Se não, dias mês recebe 29. Beleza? Isso se o mês for fevereiro. Aí, else if P mês for igual a 4, or P mês for igual a 6, or P mês for igual a 9, or P mês for igual a 11, then dias mês recebe 30. Else (31). Tranquilo? Tem coerência? Beleza? Poderia usar a mesma ideia que foi usada na anterior para fazer aqui?
Poderia? Ali no entre mês é igual a 2. Aí para conseguir entre dia 1 de meio foi igual a 366. Poderia. Mas não vai refrescar muito. Certo? Porque aqui, se você colocar a função para fazer aqui em cima, na condição do mês igual a 2, aqui junto aqui, com esse camarada aqui, ele necessariamente vai fazer, e se o mês não for fevereiro, você vai estar fazendo sem necessidade de checagem dos dias do ano. Concorda comigo? Então, dessa forma, ele só faz a checagem dos dias do ano somente se for mês de fevereiro, certo? Caso contrário, ele não vai fazer essa outra checagem, certo? Aqui dentro, poderia fazer essa colocação aqui, ó. Eu poderia dizer aqui que de antemão é 28 dias. Aqui interno. Opa. Paguei demais. Se for igual a 366, aí ele recebe 29, por exemplo. Certo? Que simplifica. Né? Que é a mesma ideia que foi utilizada na primeira função. Né? Só que ele está dentro de um begin entry, está dentro de um bloco. Certo? Por que eu coloco o primeiro já como 28? Porque em 4 anos, vou ter uma vez ele bissexto, certo? Então, já de antemão, coloco ele como não sendo. O que tem maior chance, eu coloco ele por default. Certo? Poderia fazer isso tudo aqui ainda, usando diferente? Realmente, como o Matheus colocou. Poderia colocar esse camarada aqui na frente de tudo aqui. Eu vou dizer que ele é 31 dias. Certo? Já digo que é 31 dias. Tiro esse else daqui, só que não posso deixar chegar aqui. Eu tenho que colocar essa condição aqui. Não pode simplesmente cair no else. Ou seja, eu digo que é 31, por default, por padrão. Certo? Aí ele vai verificar se é mês de fevereiro. Se for mês de fevereiro, vai entrar aqui e vai sair com 28, 29. Certo? Se não for, vai verificar se é abril, junho, setembro e novembro. Que são 4 meses. Se não for, se for, ele vai colocar 30. Vai sobrescrever aquilo que tem. Porque daí eu estou levando em consideração o quê? Dentro dos meses do ano, como eu tenho 7 contra 4, a maior possibilidade é que seja 31 dias. Certo? Tranquilo? Então, posso usar. Fica mais simples dessa forma? Fica mais simples. Só tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o programa, porque pode se confundir, né? Certo? Tranquilo? Beleza até aqui? Alguém ficou com dúvida? Renan? Entendeu aí? Diga aí a parte que você não entendeu. Vai falando também, Anderson. Professor, eu fiz uma forma bem complicada, professor. Oi? Eu fiz uma forma bem complicada. Pois é, mas a gente não precisa fazer os negócios complexos assim. Vamos dizer assim, às vezes é mais fácil fazer simples. Sim, com certeza. Mas ninguém fazendo por mim, né, professor? Ah, não, tá bom? Fala, Renan. O que é a dúvida aí? O que surgiu aí? Entendeu aí o que foi feito? Certeza? Está certo disso? Nicolas? Professor, Fala. se, no caso, que nem lá para achar o bissexto, eu fiz
forma que booleana, né? Que é tipo se for false. Daí eu coloquei a mesma coisa também, se você eu coloquei assim, tipo, se for você ali, você recebe true. Se não for, ele recebe false. Então, mas a ideia, a questão aqui, ó, no enunciado da questão, ele pede assim, ó, faça uma função que ao serem passados como parâmetro um ano, seja retornado quantos dias existe naquele ano. Ele não quer saber se é bissexto, ele quer que a função retorne quantos dias ele tem. Mas aí, tipo assim, eu coloquei que se ele for verdadeiro, ele vai receber, se ele for verdadeiro, né, que tiver no sexto, ele vai jogar o ano do sexto, vai receber 366 dias. E se ele for falso, ele recebe 365. Ele não é bissexto. Então, mas como é que ele vai saber que é bissexto? No caso, por falso. Oi? No caso, se ele for verdadeiro ou falso, tá? Então, mas como é que ficaria aqui? Ele tem que retornar o número de dias, certo? A minha estrutura ali ficou diferente dessa coisa bem complicada, nada a ver, eu acho. Não, é tipo assim, eu escrevi todos os meses, professor. Aí, tipo, eu coloquei, tipo... Mas no caso do bissexto, eu não preciso escrever todos os meses, não é isso? Quer que aumente a temperatura aí? Não, Sim, aumentando. Oi? só tá frio porque tá batendo direto aqui, velho. Nem com as boas, né? Mas só vendo de blusa aqui, né? De boa, assim. Vai cegar. 24 graus, tá bem fresquinho. Melhor agora? Tá, então, veja bem. Entenderam aqui o processo? Isso aqui calcula o ano bissexto? Calcula. Então, se é bissexto, ele retorna 366. Tá? E essa forma de usar a estrutura de seleção aqui deixa o algoritmo mais fácil, não deixa? De antemão, ó, por default, por padrão, eu digo que é 365. Certo? Aí eu vou checar se ele é bissexto. Se ele é bissexto, eu retorno 366. Não é isso que ele faz aqui? Entenderam o raciocínio? Aqui também. De antemão já disse que é 31 dias. Se a gente considerar os 12 meses, realmente, 7 meses são 31. 4 são 31, pode ser 28 ou 29. Não é isso? Então, por padrão, eu digo que é 31. Certo? Se não for, vai verificar se é fevereiro. Se não for, vai verificar se são os outros 4 que são 30 dias. Aí ele vai receber. Se for fevereiro, ele vai verificar. Recebe 28 primeiro, depois ele vai verificar se é bissexto. Certo? Ele vai substituir o valor que estava aqui 31, vai passar a valer 28. Se não for fevereiro, se for abril, junho, setembro ou novembro, ele substitui por 30 e dá o valor que tem que dar. Bacana? Tranquilo, Felipe? Tem. A gente mata 2 numa paulada só. olha no João, que está no meio dos dois. Tá certo? Tranquilo? Entendido aqui, Davi? Beleza. Então, fizemos a A e a B, né? A C. Faça uma função que calcule quantos dias se passaram desde 1º de janeiro de 1901 até uma data qualquer. Certo? Maior que a data base, passado como parâmetro. Quer dizer, não pode ser antes de 1901. Certo? É isso que quer dizer. Passado como parâmetro. Este é um problema de compactação de data. O resultado é uma data compactada em relação a uma data base. Ou seja, ele vai trazer um número inteiro. Certo? Então, eu vou fazer lá function
vou chamar de compacta. Ele diz que recebe como parâmetro o quê? Uma data. Então, vou chamar de pdata, que é aquele que foi definido lá em cima com tp data. Pode explicar esse recorde como funciona? Sim. Eu defini lá em cima, a gente tem os tipos básicos. Inteiro, real, caractere e lógico, certo? Para mim passar para um subprograma, eu teria que passar dia, mês e ano. É coerente? Para mim passar dia, mês e ano, então eu criei um tipo que eu chamei de tipo data. Assim como eu poderia vir aqui e criar assim, tipo tp vetor é igual a um array que varia de 1 até tf of integer, por exemplo. E no parâmetro aqui eu poderia passar pvet é do tipo tp vetor. Porque daí eu teria que escrever aqui array de 1 até tanto of integer, certo? Eu não consigo passar esse cara aqui, certo? Ou poderia definir lá tp mat é igual a um array que varia de 1 até tf, vírgula 1 até tf of integer, certo? Aí eu posso passar como parâmetro pmat é do tipo tp mat. Não. O recorde é justamente, eu tenho 3 variáveis de nomes diferentes, é um registro. O recorde é registro, certo? Então, é um registro onde eu vou agrupar variáveis que podem ser de tipos diferentes, não quer dizer necessariamente que eu preciso ter eles do tipo, todos do tipo inteiro. Eu posso ter uma variável do tipo real, posso ter uma variável do tipo string, posso ter uma variável do tipo booleano, certo? E eu agrego eles todos juntos no mesmo. Aí aqui no caso, já vamos chegar até ali. Eu vou tirar esses 3 caras aqui, que eu não vou usar eles mesmo, certo? E aqui eu venho e vou retornar um tipo integer. Certo? Retornar um tipo inteiro. Observe, eu tenho dia, mês e ano. Tá claro? Então, o que vai acontecer? Ele vai me retornar uma função. Amiguinho. O que é que eu tenho aqui? Ó, eu vou fazer o quê? Ele vai receber uma data e ele quer que retorne um número. Ó, faça uma função que calcule quantos dias já se passaram desde 1º de janeiro de 1901 até uma data qualquer. Maior que a data base, né? Então, o que acontece? Eu vou passar uma data e essa data tem que ser maior do que 1º de janeiro de 1901. Certo? E eu quero saber quantos dias se passaram desde essa data. Para eu saber quantos dias se passaram desde essa data, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e contar quantos anos. Aí eu tenho que saber quantos dias aquele ano tem. Não é isso? É claro a situação? Então, vamos dizer assim, ó, eu vou criar uma variável local, né? Já no mesmo padrão ali, que eu vou chamar de mdata, que é do tipo tpdata. Tudo bem? Ó, o mdata, aí eu vou pegar o campo dia. Vou pegar o ano primeiro. Ó, ponto ano. Eu vou dizer que o ano é 1901. Não é 1901? Aí eu vou dizer que o mdata.mês, eu vou dizer que é 1. Não é janeiro? E vou dizer que mdata.dia também recebe 1.
Tudo bem? Ou seja, no tipo registro que eu defini lá em cima, eu vou usar o nome da variável que eu criei aqui, que é o tipo data. E quando eu quero me referenciar a algum dos 3 campos que eu defini lá, eu coloco um ponto e o nome da variável que está lá em cima. Diga. Mas o professor só declara sim, no caso, se não tiver o programa puxando a função, né? O programa dos parâmetros. Independente, eu posso usar isso aqui em qualquer lugar. Não, sim. Mas no caso é porque o senhor está só porque não tem o programa principal que puxa os valores para. Ou tem que definir o valor da data do tipo report. Tipo, eu vou passar o parâmetro que ele vai somar quantos dias se passar, certo? Certo. No programa principal. Certo. Isso influencia nessa. O senhor declarar o valor. Não entendi. Tipo assim, eu vou. Ele está declarando em 1924, né? 1901. 1901, o senhor declarou, né? Sim. E eu vou, no caso, no programa pessoal, vou colocar um valor um mês e um dia, para ele comparar com esse 1901, quantos dias se passaram. Não, eu não vou comparar com esse. Para somar, no caso, quantos dias se passaram. Eu não vou saber explicar. Eu sou muito ruim de explicar. Como é que eu vou entender se você não sabe me explicar? Observe o seguinte, ó. O compactar a data, eu vou colocar como exemplo aqui. Vamos supor lá que eu tenho lá dia 1º de janeiro de 1902. É a data que eu vou passar. Certo? O programa aqui vai receber o pdata aqui, ele vai receber essa data aqui. Pdata vai valer, o parâmetro que eu vou receber vai ser esse aqui. Certo? Quando eu recebo esse daqui, o compacta, tem que me retornar quanto? Quanto? 365. E se a data fosse primeiro de janeiro de 1903? Oi? Certo? Não, 1903 não tem bissexto. Tem bissexto? Não tem. Se for 904? Oi? Quanto? Não. 96? Entendido? É isso que ele tem que fazer. Entendeu? Então, é essa questão que nós temos que fazer. Entendido? Dá para pegar um read and write, uma data assim? Se eu colocar, tipo, read, ele vai colocar daí o valor de record. Vamos sair para o intervalo, aí depois a gente continua. Tudo bem?